O nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo aqui no estúdio a arquiteta Vera Zafari. Vera, obrigado pela tua presença aqui, né? Muita honra recebê-la. Obrigada, arquiteta premiada, né? Medalha de bronze do PGQP Gaúcho. Que legal, né? Nós somos primeiro escritório de arquitetura a receber uma premiação do PGQP, o que nos honra muito, né? Porque até numa outra entrevista me perguntaram, mas por que dentro da arquitetura vocês buscaram o caminho do PGQP? Bom, isso é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, porque parece que é uma coisa que não combina com a outra, né? Mas o que a gente sente, assim, o nosso foco, a nossa arquitetura, ela é, o nosso negócio é trabalhar arquitetura empresarial, certo? Muito com foco no varejo. Então, a partir do momento que tu está atendendo empresas, tu precisa de instrumentos, de gestão, para tu entender as necessidades do teu cliente e conseguir dar para ele aquilo que ele está acostumado a ter, né? Porque ele tem processos, ele tem equipe, ele tem pessoas, ele tem resultados, ele tem indicadores, e tu precisa ter isso também. Tu precisa falar a mesma linguagem do teu cliente. Se o meu negócio é arquitetura residencial, eu preciso entender a psicologia de uma família. Mas se o meu negócio é arquitetura empresarial, eu preciso entender e falar a mesma linguagem do meu cliente. Eu preciso entender o que é valor para ele. E às vezes a arquitetura ela tem uma formação mais de ateliê, uma formação criativa, a criação, são os espaços, são uma série de atributos que são inerentes à arquitetura. Só que quando tu começa a trabalhar com um cliente corporativo, e hoje o varejo ele está se profissionalizando muito, ele está se consolidando. O varejo está despertando para isso, né? O varejo está despertando para isso, ele está se consolidando, ele está entrando no mercado de ações, ele está virando companhia de capital aberto. Então, tem uma série, são grandes redes, a gente atende grandes redes, de supermercado, de hipermercado, de varejo, fazemos projetos de shopping center e aí a gente está lidando, às vezes, o nosso cliente são fundos de investimento, são fundações, são grandes empresas muito preocupadas com resultados. Então, a gente se sente demandado nessa linha, porque a gente entende que quando o cliente nos contrata, ele fica na nossa mão, ele depende de um prazo de entrega nosso, que é um projeto, conforme o tamanho, ele é um projeto muito longo, mas quando um projeto começa, a primeira coisa que o nosso cliente nos diz é o dia que ele vai inaugurar a loja, ou que ele vai inaugurar o shopping, ou que ele vai inaugurar o hotel. Então, um cronograma de projeto de arquitetura corporativa, ele parte do dia da inauguração e ele parte dali para trás. Então, se tu não tem uma boa gestão da tua qualidade, uma boa gestão dos teus prazos, uma boa gestão dos teus riscos, o teu cliente está na tua mão. Porque a arquitetura, ela starta tudo, e dali vem os outros projetos, e vem o orçamento da obra, e vem licitação, contratação das construtoras, das empreiteiras. Então, tudo começa lá na arquitetura. A primeira ideia que o cliente tem, normalmente, ela starta com a gente, ela começa com a gente, aonde a gente começa ali a fazer os primeiros rabiscos, ainda antes de ser contratado, para o cliente ter uma ideia se aquele terreno se adequa às suas necessidades. Então, a gente está lá no início da cadeia produtiva. E se a gente vem atrasando e se atrapalhando, a gente vai estourar, todo mundo vai sair prejudicado. Então, se fez importante, por isso que a gente tem que ter estrutura, porque quando tu atende arquitetura corporativa, tu não pode ser um arquiteto e um estagiário, tu tem que ter uma estrutura, tu tem que ter corpo, tem que ter um pouco de bala na agulha. Tem que ter bala na agulha, né? Tu tem que ter resultados, porque tu tem que ter caixa, tu tem uma série de coisas que é inerente a uma empresa. Então, a partir do momento que tu tem uma empresa, tu tem que ter faturamento, tu tem pessoas que dependem de ti, tu tem processos, tu tem controles de qualidade, tu tem clientes, tu tem mercado, tu tem uma série de coisas, transcende ao fato de tu ser arquiteto, tu tem que fazer gestão.
né? Digamos assim, qual é os limites que se colocam entre um trabalho que vocês fazem de arquitetura para as corporações, tal, para as empresas corporativas e tal, né, para o mercado corporativo, e as questões de legislação? Por exemplo, nós falamos muito aqui a questão do meio ambiente, né? Hoje o meio ambiente está em tudo, que é qualquer modificação que tu vai fazer numa estrutura, seja ela uma estrutura virgem, seja ela uma estrutura pronta para modificar, tu tens que ter, observar uma legislação de meio ambiente. Qual é essa implicação na arquitetura? Total. A gente é totalmente impactado pelas legislações, não só do meio ambiente, o que demanda também o conhecimento disso, né? Claro, os caminhos para isso. Claro, a gente hoje é impactado pela legislação de acústica, pela legislação de acessibilidade. A gente tem que poder propiciar que a pessoa que seja um portador de deficiência, ele consiga circular por todos os espaços que a gente projeta. Então, a gente tem legislações relacionadas aos recursos hídricos, à eletricidade, a implantação do projeto no ambiente, no solo, os impactos que ele gera nos entornos. Então, a gente é muito impactada pelas legislações, né? E muito, o nosso trabalho tem uma relação intrínseca com todos os órgãos legisladores. E também sofremos os percalços disso. Claro. Né? Porque, sabidamente, a gente tem um problema muito sério aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com os prazos que leva-se tudo. Então, às vezes, normalmente o nosso cliente nos exige um prazo muito exíguo para projeto. Isso faz com que a gente esteja sempre assim, ó... tu tem uma necessidade de estar sempre completamente atualizado, completamente... Está em cima do lance. Tu tem que estar tu tá em cima do lance com tudo, tu tem que ter equipe afinada, tu tem que estar com a tua operação super azeitada, porque a hora que entra o trabalho, ele tem que levar o mínimo tempo. E aí depois o negócio para. O pior de tudo é quando, por exemplo, um projeto desses, maravilhoso e tal... Aí a gente tem exemplo aqui, Cais do Porto, a questão da Orla do Guaíba, coisas que são emperradas por até questões ideológicas, né? Então, Porto Alegre já é uma cidade com umas peculiaridades assim, quer dizer, muita ideologia também no meio. Mas a questão do licenciamento de projetos, seja na construção, na arquitetura e tal, é uma coisa terrível em Porto Alegre. Eu acho que não tem cidade no mundo, a gente que viaja por aí vê, que as coisas andam e aqui não fluem, né? Isso não só é um custo do ponto de vista financeiro para um projeto como esse, envolvendo a arquitetura, a construção, a empresa, enfim, mas tem muitas empresas que até desistem de certos empreendimentos por causa disso. Certamente, porque assim, ó, eu acho que o poder público e a iniciativa privada andam em times completamente diferentes, né? Tem projetos que levam 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nesse período, o mercado mudou, as necessidades mudaram, as demandas mandaram. Tudo que se planejou já não pode ser mais assim. Os investidores caíram fora, resolveram migrar para outra área. Um dia nós vamos chegar nesse nível, né? Eu acho que tem uma boa notícia, né? A prefeitura, no prefeito Fortunati, eles assinaram um convênio com o PGQP, né? Para melhorar os seus processos internos. Uma boa providência, né? Inclusive dentro da Secretaria Municipal de Obras e Viação, aonde eu estou participando desse grupo, como representando a ASBEA, que é a nossa Associação de Escritórios de Arquitetura, para auxiliá-los na melhoria dos processos de aprovação. Que beleza. Vera, trouxe uma boa notícia, então, né? É uma boa notícia. Eu quero agradecer a presença da Vera Zafari aqui, uma arquiteta conhecida, renomada, aí, o seu escritório de advocacia, aliás, de arquitetura. A gente fala com muito advogado aqui, tu bota a advocacia. Mas tu advoga pela arquitetura, né? Certamente. Eu tento uma advogada da arquitetura. É. E parabéns pela premiação aí do prêmio, a medalha de bronze do PGQP, muito merecido. E eu tenho a certeza que esse espaço aqui, um dia nós vamos falar um pouco mais de arquitetura, porque a arquitetura é uma coisa que mexe com a emoção da gente, mexe com o sonho, com o sentido de arte, da criatividade que nós temos. Parabéns para ti. Muito obrigada, fico à tua disposição. Tá bom. Precisar. Vamos ao intervalo, já voltamos.